Os bolos esculpidos, eles já assustam por si só, por ser uma coisa muito diferente, o pessoal não está acostumado e todo mundo pergunta como é que corta um bolo desse? Tanto os alunos como os clientes sempre têm essa dúvida, então vamos sanar ela já, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira coisa é importante que o seu cliente e que você mesmo fazendo tenha noção da estrutura, tá? Então é legal você dar para o seu cliente ali um papelzinho com o desenho básico da estrutura, explicando aonde tem madeira, aonde tem ferro, aonde é bolo, aonde pode ser algum outro enchimento que não seja bolo, né? Para o seu cliente saber o que fazer quando cortar, principalmente se ele estiver numa festa, onde não vai ser ele que vai cortar, é algum funcionário do buffet, ou enfim, algum convidado, alguém da família. É sempre importante, vai entregar o bolo? Quem vai cortar o bolo? Ah, é fulano? Ah, não sei. Posso falar, deixar uma pessoa responsável para explicar como corta esse bolo? Olha, esse bolo, ele tem uma estrutura aqui, 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 como comanda, né, como tá o desenho no papel, e você consegue cortar dessa forma. Então, uma breve explicação para o seu cliente. Você esculpindo o bolo, você vai saber mais ou menos por onde corta, tá? O seu cliente é que vai ficar ali um pouco confuso, porque a intenção é exatamente essa. É o bolo não parecer um bolo e não parecer que tá ali alguma coisa que não seja o bolo ali no meio. Então, é interessante que seu cliente saiba, ó, aqui tem uma madeira, aqui tem um ferrinho, aqui corta, aqui tem bolo, aqui não tem, tá bom? Então, tendo em vista que o seu cliente já sabe onde tem madeira, onde está a estrutura toda encaixada, como vai cortar o bolo? Com o que vai cortar o bolo? Normalmente, as pessoas usam para cortar bolo essa espátula aqui, ou algo parecido com isso, tá? Essas espátulas que são triangulares e ela, né, tem ali uma facilidade de cortar bolos, mas não os esculpidos. Por quê? Ai, mas nossa, ela é tão bonitinha, é bonita pra tirar uma foto, cortando bolo, tem umas que tem um cabo todo trabalhado e tal. Não pode usar essa? Não, não pode. Ela serve pra apoiar a fatia, mas pra cortar o bolo ela não é interessante. Na verdade, quase que nenhum bolo é interessante, a não ser aqueles que são muito molinhos, aquele bolo estilo torta, né? Com chantilly e tal, que você, né, corta ali e já coloca no pratinho, ele não precisa cortar uma fatia bonita, não tem nenhuma parte durinha. A não ser que seja esse bolo, os outros já é bem... Até a pasta americana não é interessante que seja usado esse estilo de espátula. Mas as pessoas ainda insistem. Então fala, olha, quando for cortar o bolo, não corte com isso. Por quê? Seu cliente vai encontrar a camada de blindagem, que é dura, ela não é 100% dura, mas ela é bem mais firme do que a pessoa esperaria numa cobertura de bolo. É isso que permite que a gente consiga deixar o bolo macio, molinho, úmido por dentro. Mas o seu cliente não vai entender, ele vai olhar por fora e falar, nossa, que bolo duro, difícil de cortar. Não é que o bolo é duro, difícil de cortar, é que essa camada por fora ela funciona como um bombom, que o recheio dentro é cremoso, mas por fora ele tem essa casquinha firminha. Então quando ele for passar essa espátula que não tem corte, e que normalmente é grossa, tem umas até de plástico que são mais grossas ainda, ele vai arrebentar o bolo, amassar o bolo e não vai conseguir cortar uma fatia legal. Então não é interessante e você pode orientar. Olha, você quer assim fazer uma gracinha, cortar um pedaço, passar ali só para tirar uma foto? Beleza, mas quando for fatiar, use uma faca de verdade. Ou uma espátula como essa. Essa espátula é tipo espátula de chapa, que o pessoal usa para fazer lanche na chapa, picar o bacon, puxar o hambúrguer, sabe? É esse estilo de espátula, tá? Parece aquelas espátulas de massa corrida de parede, mas essa daqui, ela é de cozinha mesmo, tá? É de inox e ela tem um leve corte na frente. Até quando ela vem nova, às vezes a gente até se machuca, porque ela é cortante na ponta. Esse tipo de espátula, você até consegue cortar o bolo com mais facilidade. Porém, vai ser mais difícil a pessoa ter uma dessa, mas se tiver, fala, olha, pode ser esse tipo de espátula. Inclusive, eu até recomendo que você faça umas orientações, sabe, um papelzinho com orientações, você pode escrever na mão, ou você pode já deixar o documento pronto no computador só para imprimir. E lá, olha, esse bolo funciona assim, ele tem tais itens. Faça um padrão que sirva para a maior parte dos seus bolos. Olha, recomendado cortar com isso, isso. Isso facilita, você vai entregar o bolo, ao invés de você ter que ficar explicando tudo para uma pessoa que pode ser que esqueça depois, você entrega o papel e fala, olha, todas as orientações estão aqui,
faça dessa forma. Se a pessoa esquecer, pelo menos está tudo anotado. Então, ó, usa essa faca, não use essa, use esse estilo. Isso é para facilitar a vida do seu cliente e até a sua, porque depois que ele arrebentar todo o bolo, ele vai falar, ai, o bolo é ruim de cortar. Não é que o bolo é ruim de cortar, é um bolo diferente e você precisa saber como cortar. Então, é nossa obrigação ensinar o nosso cliente a cortar, porque ele não entende, tá? Então, essa espátula pode até ser. Essas duas, então, são completamente inúteis para cortar o bolo esculpido, o bolo decorado? Não, elas vão ser úteis, mas para outra coisa e eu já explico para vocês. Esse tipo de faca é o que eu recomendo para cortar esse bolo. Nossa, mas é uma faca muito grande, não precisa ser gigante, mas facas de corte, facas boas, tá? Afiadas, que você vai conseguir cortar a camada de blindagem sem danificar o bolo, tirar as fatias no tamanho, na quantidade que você quer certinho, sem despedaçar todo o bolo, tá? Ah, mas nossa, o cliente não vai ter. No último caso, essa serve. Essa é a faquinha coringa que eu já, falei várias vezes que para esculpir bolo ela é a melhor. Ela também é a melhor para cortar o bolo. A serrinha dela é bem afiadinha, costuma funcionar super bem. Ela corta bem a camada de blindagem e você consegue tirar as fatias inteiras. Mas aí que tá, você consegue cortar para retirar a fatia de dentro do bolo é que é mais complicado, porque o corpo dessa faca ele é fininho. E por mais que seu bolo esteja bem estruturado, as camadas bem feitinhas, o recheio, ele ainda é um bolo molinho. Quando você tirar a fatia do bolo, pode ser que ela se perca ali. É por isso que eles usam esse tipo de espátula, porque ele apoia a fatia na hora de colocar o bolo, ele não deixa ela despencar, ele não deixa ela quebrar. Só que ele não corta bem. Então, o que eu recomendo que seja feito? Você use um parzinho, ou assim, ou assim, ou assim, entendeu? A combinação de uma faca e de uma espátula para apoio. Ah, não quer, não pode cortar com essa? Tá, mas vamos lá. Corta a fatia do bolo, apoia com essa daqui e tira. Essa corta, essa apoia para retirar. Até que essas maiorzinhas você consegue tirar a fatia de bolo com mais facilidade, mas ainda assim é melhor que você tenha a lâmina dessa para cortar o bolo sem despedaçar ele inteiro e o apoio desse tipo de espátula ou de qualquer coisa mais assim para conseguir retirar essa fatia do bolo em segurança para servir as fatias do seu bolo. Então tem alguns que são mais altos, outros são mais baixos. Cada bolo esculpido vai ter uma característica, aí também é a coisa que você pode colocar na orientação ali para o cliente, mas no geral, corte com uma faca que de fato consiga cortar e, se precisar, apoie com uma espátula para tirar, ou duas faquinhas para tirar ele em segurança e colocar nos pratinhos para servir. Então, não tem muito segredo, mas é importante a gente saber, a camada externa de um bolo esculpido ela é dura, não dura pedra, mas ela é mais firme, então a gente precisa cortar ela com algo que corte. O bolo dentro é macio, mas por fora ele é firminho. Corte com algo que realmente seja capaz de cortar, tá bom? É isso.